Violência na escola, um tema que nunca sai de pauta. Como enfrentar este desafio? O Na Ordem do Dia de hoje conversa com quem já viveu esse dilema na prática, Beatriz Miranda, assessora sênior do Instituto Sou da Paz. Oi, Beatriz, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. O Instituto Sou da Paz já promoveu inúmeros programas a respeito do assunto em escolas. Você pode comentar que cenários você encontrou? Que violência, além da agressão física, existe dentro da escola? Quando a gente entra num cenário escolar, a gente consegue perceber que as realidades que se encontram na escola são produtoras de uma certa violência, tanto estruturais quanto violências culturais. E neste sentido, a escola muitas vezes, como corresponsável, que está dentro de uma sociedade, como um ator dessa sociedade, pode, mesmo que inconscientemente, produzir violência. E no que nós chamamos de uma violência estrutural, quando ela, por exemplo, de uma maneira muito simples, muito prática para falar, quando a escola está depredada, ou quando a escola está toda gradeada, compreendendo muitas vezes o contexto onde ela está inserida, que ela precisa por uma questão de segurança, mas tudo isso traz um simbólico produtor de violência. Um simbólico que muitas vezes que pode não eclodir ali, mas eclodir em outro lugar ou vice-versa. Fenômenos externos que são levados para dentro da escola. Como tudo isso se combina dentro da escola, ela também como produtora de violência, mesmo que não consciente, volta a reforçar, às vezes não intencional do dolo, do dano, ela passa a ser uma corresponsável, ela está inserida nessa sociedade. Neste sentido, seria, nestes cenários que você diz que a gente encontra na escola, o muito importante é para tentar resolver os fenômenos de violência, ela se colocar como corresponsável, se perceber uma corresponsável e conseguir tentar entender as causas que levam àquela eclosão de violência dentro da escola. Muitas vezes a eclosão de violência pode ser realmente uma briga, e é o que a gente enxerga, uma agressão física, verbal, mas ela conseguir ver por trás do pano daquele conflito violento, a causa que pode ser tanto externa como pode ser causada por dentro da escola mesmo. E conseguir entender e analisar as causas muitas vezes culturais, comportamentais, simbólicas, que está na sociedade como um todo produzido externamente à escola, no âmbito familiar, no âmbito social, de comunidade e muitas vezes de novo pela própria escola. Na compreensão dessa causa vai se encontrar muitas causas e se ver os responsáveis, se ver também como corresponsáveis, serão muitos responsáveis. Então, pensar numa solução para um cenário necessita que a gente pense numa solução sistêmica, que muitas vezes vai precisar de muitas pontas compartilhadas. E nisso, considerando a escola o privilégio de estar numa comunidade de uma maneira muito capilar, alcançando grandes números e muitos lugares, ela também tem a oportunidade de fazer as outras pontas com os outros setores da sociedade. Então, também o mesmo aluno que está ali é um aluno que está na UBS. Então, entender um pouco o que está acontecendo, de onde vem esse comportamento e talvez perguntar, talvez contatar quem já está recebendo aquela família, quem também está atendendo, o que está acontecendo naquela família, chamar a família como um corresponsável e um colaborador que possam partilhar as demandas daquele conflito, daqueles atores envolvidos imediatamente. De repente, o que aconteceu ali tem uma origem anterior. Então, ver quem é esse menino que é um filho numa família, que é um paciente numa escola, que tem na família na assistência social ou está no sistema de justiça. Então, conseguir essa visão sistêmica, talvez tire a escola do papel só de tentar resolver da maneira que ela conhece e tem recursos da punição, mas da conciliação. E trazer a restauração do dano para aquele ambiente. De acordo com a sua experiência, que programas foram efetivos para intermediar questões de violência nas escolas?
Tem muitas experiências, a gente sabe de muitas experiências, boas experiências, espalhadas por esse Brasil todo. Inclusive, recomendo muito um filme para ser trabalhado com os professores e mesmo nas escolas, que é Nunca Me Sonharam, um documentário que saiu na Ciranda de Filmes, que é extraordinário e traz um cenário de um Brasil inteiro das escolas públicas. O que tem ali atrás disso? É a escuta do aluno. Uma das coisas que você diz, o que funciona? Funciona é dar ouvido, é entender, escutar, perceber o que é que vem. Trazer o menino cúmplice daquele terreno que é dele, ele vai estar lá muitos anos. Trazer ele para construir junto, pactuar junto regras, combinados. E isso a gente sabe que na hora que você transforma a pessoa no cúmplice daquilo que está se resolvendo, tanto na questão de uma violência como na questão de trabalhos e programas internos da escola, você tem muito mais chance de construir opções diferentes, ampliar leques de atuações da escola. Então isso é um básico que a gente traz, vem vivendo e conhecendo há muito tempo, quanto mais você der ouvido e escutar o que é que o menino está te dizendo, o que é que a menina está te contando, por que não está dando certo aquela relação? O adulto é o professor, o adulto é a escola. O passo parte dele. É ele que fala, putz, alguma coisa não está funcionando, não está dando certo. O que é que é? E eu escutar o que é. A gente cansou de encontrar lugares onde a biblioteca nunca está aberta. E por que não está aberta? Se é um lugar que se pode frequentar e estar conjuntamente. Chamar o menino para construir essa abertura da biblioteca, ajudar o menino no multirão da recuperação do espaço, chamar a família para este momento, chamar a comunidade do entorno. Aquela escola, ou ele já passou, o filho dele vai entrar. Abrir a escola para os espaços abertos do entorno, tudo isso vai trazendo um respeito àquele aparelho que está na comunidade, aonde talvez você possa, no final de um processo, tirar a grade. É longo, porque exatamente por isso que é um processo, não é porque você fez uma única ação e ela não se transformou na política pedagógica daquele lugar, que ela vai transformar de um dia para o outro. Ela precisa de tempo de processo de maturação para qualquer mudança. Então, ter a cultura de ouvir, pegar todos os itens e momentos e ações que possam ter sido diferente da rotina e usar aquilo pedagogicamente de um aprendizado para aquela comunidade escolar, é o que transforma em alguns projetos definitivos e incorporados culturalmente na escola. Isso a gente viu muitos lugares onde coisas pequenas funcionam, onde professores se envolvem e que depois o diretor se envolve e o diretor concorda e se espalha por todos os professores. Isso é muito rico e isso é muito efetivo, assim, é muito genuíno na construção de uma cultura escolar. Algumas vezes, resoluções e decretos da Secretaria de Educação interrompem trabalhos que são desenvolvidos. Como você avalia essa situação e de que forma é possível superar esse obstáculo? De fato, às vezes existem processos que são dados, por exemplo, de um governo num escalão alto, onde razões ele sempre vai ter. Se você perguntar, ele vai ter as justificativas que o fizeram, que o convenceram a fazer isso. Podem ser melhor diagnosticadas ou menos, mas ele tem justificativas para fazer, não é porque simplesmente ele quis fazer, ele tem justificativas para fazer. Que sejam políticas, técnicas, econômicas, tanto faz. Ele tem justificativas para as mudanças. O processo de desencadeamento disso é que talvez fosse onde eu também levo de cima para baixo, de baixo para cima, professor e aluno, e direção, e também levo a governos, escutar que as mudanças que vão ser colocadas precisam de transição, precisam de repactuação, precisam ser levadas de uma maneira que possam ser construídas de maneira conjunta. Descer de um dia para o outro um decreto sem ter feito uma transição, isso também é produção de violência. Desconsiderar o trabalho do professor que fez, desconsiderar o menino que também colaborou com aquele trabalho que foi feito, sem você ter a transição do processo. Então, como você me pergunta como resolver quando interromper o trabalho, é talvez ter em todos os momentos de quaisquer decretos ou quaisquer necessidades de alteração, um momento de transição. E ser bem feito de uma maneira democrática, onde você desce com transparência. Claro que você não vai
contentar alguns e não outros, mas o problema não é contentar, é fazer, ok, vai acontecer, vamos fazer de uma transição possível, jogar de volta, dizer, quais são as possibilidades que você me dá para essa solução, como a gente vai resolver essa transição? Isso é muito importante, você traz todo mundo para você. Como o professor pode sair do estado de medo para se tornar alguém capaz de prevenir e combater a violência? Eu entendo genuinamente o problema do professor que tem medo quando ele está dentro de uma comunidade muito violenta, né, externamente muito violenta, e ele não tem que conseguir resolver todos os problemas de violência a qual essa sociedade como um todo está inserida, mas ele é um ator importante para a resolução deste problema. E entendo que o medo o assusta e a solução é tirar o problema da frente. Mas se ele sai do lugar do medo e vai para o lugar de eu preciso de ajuda, por favor, vamos pensar juntos numa solução. Ok, então a escola está sendo invadida ou nós estamos sendo depredados. Para a comunidade escolar, para a comunidade de entorno, ok, eu preciso de ajuda agora. Eu aqui vou até aqui, eu preciso sair do lugar de só dele vem a solução, mas a solução tem que ser conjunta, volto a dizer, é um problema complexo, é um fenômeno complexo, ele não será com uma única solução. Ele sair dessa posição e, ok, se eu não consigo resolver desse jeito, me dê uma proposta, me venha com alguma proposta, quem sabe eu consigo te entender. Eu consigo te ouvir, eu consigo perceber que a gente pode, alterando aqui e ali, te incluir. É difícil, porque é um exercício contínuo, como eu mais uma vez digo, é processual. Mas é completamente possível, a gente já viu isso acontecer e tem muitas histórias, muitas experiências bem-sucedidas pelo Brasil todo, São Paulo, que vieram nessa transformação. Beatriz, muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e espero que a gente possa ter ajudado, porque a intenção nossa é que a gente leve essas discussões sempre para ver que é completamente possível, não é paralisante, né? Tipo, tá tudo tão difícil, então também não vou fazer nada. Não, existem pequenas ações cotidianas que são transformadoras. Obrigada de novo. Essas informações foram relevantes para você? Participe deixando seu comentário e aproveite para dar um like neste vídeo. Inscreva-se também no nosso canal e associe-se ao CPP. Até a próxima edição!